に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れとしてこの一瞬引きができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けと僕の中で誰かがどうしような Fala galera do YouTube, aqui é o Carteirinhas de Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei fazendo a teoria por vlog da semana que é o que aconteceria se o Akaza não virasse um Oni. Então, bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais. Então, já deixou o like, se inscreveu? Bora pro vídeo, vamos lá. Primeiro temos que analisar aqui como e por que o Akaza virou um Oni. Vamos lá. Eu tenho que entender uma coisa sobre o Akaza. Primeiro vamos lembrar um pouquinho sobre o passado dele. O Akaza, ele era um ladrão que roubava para poder comprar remédios pro pai dele, porque o pai dele era muito doente. E o Akaza roubava para conseguir remédios pro pai dele. Só que aí ele já tinha sido preso várias vezes, marcado, até ameaçado que se pegasse ele mais uma vez iam cortar o braço dele. E aí o pai do Akaza, que detalhe, o Akaza como humano se chamava Hakuji. O pai do Hakuji não queria que ele roubasse para poder cuidar dele, então ele se matou. Depois disso, depois dessa morte, o Akaza foi expulso de onde ele morava, da cidade, vila que ele morava, e depois saiu lutando contra todo mundo que ele achasse forte, arranjando briga com todo mundo, até que ele achou. Encontrou um sensei de um dojo, enfrentou ele, perdeu, aí esse sensei adotou ele, treinou ele, e aí em troca disso o Akaza cuidava da filha dele, a Koyuki. Só que aí a Koyuki, ela era muito doente, um cara do dojo rival queria sair com a Koyuki. Ele forçou ela a sair mesmo, ela estando muito doente. Ela começou a passar mal e ele largou ela no chão. O Akaza foi lá, salvou ela, cuidou dela. Aí eles resolveram as coisas com o dojo rival depois, se meteram em brigas com ele várias vezes. Aí depois de um tempo, uns anos, a Koyuki já estava melhor. E aí o Keizo, que era o sensei do Akaza, o dono do dojo, ofereceu que o Akaza se casasse com a Koyuki e se tornasse o herdeiro do dojo. O Akaza aceitou e aí eles se casaram com ela. E aí quando estava próximo do casamento deles, o Akaza foi visitar o túmulo do pai dele, avisou que ia se casar e tal. Só que quando ele chegou, ele descobriu que o seu sensei, o Keizo e a Koyuki foram envenenados e morreram no poço de água que eles bebiam. Eles estavam envenenados e aí eles beberam e acabaram morrendo. E isso foi pelos responsáveis lá do dojo, os pessoas do dojo. Então o Akaza, numa fúria imensa, ele matou todos os 67 membros daquele dojo, matou todos. Ele espancou tanto eles que os corpos ficaram irreconhecíveis. O Muzan, quando viu aquilo, ficou impressionado, achou que tinha sido um Oni. Só que ele ficou meio que decepcionado quando viu que era um humano. Só que quando ele encontrou com o Akaza, ele atravessou o crânio do Akaza com a sua mão e o transformou em um Oni. Foi naquele mesmo momento também que o Muzan já estava querendo criar os 12 luas, os 12 Kizuki. Depois disso, o Akaza virou um Oni. E aí você já sabe o que acontece mais pra frente. Porém, eu quero mudar aqui um ponto dessa história e ver como é que isso afetaria Demon Slayer como um todo. Vamos lá. Primeiramente, gente, como podemos mudar isso? Bom, podemos analisar dois pontos. O primeiro ponto em que o Hakuji e a Koyuki e o Keizo não são mortos, o Akaza vive uma vida feliz, casa com a Koyuki e tal. Ou uma história em que ele acaba morrendo junto com eles, que ele não vai embora sair para visitar o pai dele e acaba envenenado e também morre. Eu prefiro seguir para essa primeira parte, que é em que ele vive uma vida feliz com eles, sem ele ter que morrer. E aí como é que isso afetaria a história? Bom, primeiramente o Akaza não seria um Oni, nunca se tornaria um Oni, o Hakuji nunca seria um Oni, e não se tornaria o Lua Superior 3. Consequentemente, os 12 Luas seriam diferentes nessa história. Vamos lá, como isso afetaria? Primeiro vamos ver os Luas Superiores. Vamos lá. Como seriam os Luas Superiores dessa história? Bom, nessa história os Luas Superiores seriam Lua Superior 6, Emo, que no caso era o Lua Inferior 1, e nessa história seria o Lua Superior 6. Depois teria Adaki e o Gyutaro, seria o Lua Superior 5. E o Lua Superior 4 seria o Gyoko,
O Lua Superior 3 seria o Hantengue. E os Lua Superiores 2 e 1 seriam que na história original, Doma e Kokushibo. E no caso dos Luas inferiores, olha, eu acredito que no caso dos Luas inferiores, o diferencial que teria nesse caso é, vamos lá, você deve lembrar que o Kyogai, o ex-Lua inferior 6 que o Tanjiro matou, ele, como o próprio nome diz, um ex-Lua inferior 6, ele era dos 12 Kizuki, porém por ter parado de crescer seu poder, ele acabou sendo expulso dos 12 Luas. Porém, como nesse caso, ele seria o Oni mais forte que não era dos 12 Kizuki, ele ainda seria dos 12 Luas, ainda seria o Lua inferior 6. Porém, o Muzan ficaria cobrando dele para que ele ficasse mais forte, caso contrário, ele ia remover do posto de Lua inferior 6. Aí ele ia querer ficar mais forte, tal, ele tem aqueles objetivos lá do Marete e tal, pegar aquele menino Marete. Então, as primeiras alterações que teríamos seria quando ele se encontrasse com o Kyogai, o Lua inferior 6. Ah, e antes, uma coisa, primeiramente, por acaso não ser um Oni, nenhum Lua superior, ele nunca teria enfrentado o Kokushibo. E assim, os únicos Onis que o Kokushibo teria enfrentado em uma batalha de sangue seriam aqueles outros dois Onis que já sabemos que ele enfrentou, ele teria os absorvido. E o Doma ainda seria o Lua superior 2, porém não teria o acaso para encher o saco, né? Talvez ele fizesse isso com o Hantengo. Acho difícil, mas fazer o que, né? E na parte aqui do Kyogai, bom, acredito que ele não seria, a diferença de poder dele para a história original seria pequena. Acho que ele nem seria mais forte do que na história original, teria basicamente o mesmo nível da história original. Dessa forma, o Tanjiro o mataria. É aqui que temos o primeiro ponto nessa história. Como vocês sabem, eu já expliquei aqui no canal algumas vezes, para você se tornar um Hashira, você tem que matar um dos 12 Luas, seja um inferior ou um Lua superior. E o Tanjiro matou um Lua inferior. Será que ele viraria um Hashira? Bom, é difícil dizer. Talvez ele não virasse por enquanto. Mas mais pra frente ele poderia virar, sim, um Hashira. Já que ele matou um Lua inferior. E aí, indo mais pra frente, as alterações aqui começariam depois do Monte Natagama, na reunião dos Hashiras. Bom, primeiramente a alteração que teria aqui seria o fato de que, bom, o Tanjiro, querendo ou não, matou um dos 12 Kizuki, o Lua inferior 6 Kyogai. O que significa que ele seria promovido a um Hashira, né? É claro que é discutível se ele seria promovido a um Hashira, já que tem aquela história lá com a Nezuko e tal. Mas eu acredito que o Kagayobi acha que sim, promoveria o Tanjiro para um Hashira, já que ele teria matado um Lua inferior. É claro, alguns Hashiras poderiam não concordar com isso e tal, mas querendo ou não, ele seria promovido a um posto de Hashira. Porém, ele não participa daquela primeira reunião dos Hashiras lá, que teve porque estaria ferido e teria que ir para a Mansão da Borboleta. Então o que aconteceria seria basicamente que ele viraria um Hashira, iria para a Mansão da Borboleta, se recuperar, e aí quando a Shinobu, que é uma Hashira, ia na Mansão da Borboleta e tal, ela informaria para o Tanjiro sobre os acontecimentos que teve lá na reunião dos Hashiras. E agora nós temos aqui outra parte que é para analisar. Que Hashira o Tanjiro seria? Bom, aí tem essa questão. Ele não dominava ainda o Kamikaze, não sabia usar muito bem. E nem sabia que era a respiração do sol. Então, é possível que, por enquanto, ele seria outro Hashira da água juntamente do Tomioka. Já que, além do mais, ele matou o Kyogai usando a respiração da água. Então, por enquanto, ele seria um segundo Hashira da água. E aí, agora, indo mais pra frente, temos o Trem Infinito. Primeiramente, o Tanjiro, o Inosuke Zenitsu e o Rengoku levariam mais a sério o seu oponente, já que não seria uma Lua inferior, mas sim um Lua superior. Então eles teriam todo o cuidado do mundo para enfrentar ele. Inclusive, o Rengoku ele seria basicamente a mesma coisa da história original. É possível que nessa história o Rengoku decidisse enfrentar o Emo diretamente e deixar o Tanjiro e o Inosuke protegendo os vagões do trem, já que pelo fato do seu oponente não ser um Lua inferior, em sim um Lua superior, ele teria que levar mais a sério, já que também os Luas superiores são famosos por matar Hashiras. Então, é possível que pelo nível de ameaça do oponente, o Rengoku, ele mesmo iria enfrentar o Emo e deixaria o Tanjiro e o Inosuke protegendo os vagões dele, que ele protegeu na história original. E assim, o Rengoku iria enfrentar o Emo e o mataria. Ele teria dificuldades com aquele bagulho lá de ficar colocando em sonhos, mas como o Tanjiro já teria avisado como sair dos sonhos, não seria um problema tão grande. E é claro que assim que ele matasse o Emo, ele ficaria bastante surpreso, já que, tipo, mesmo que o Lua Superior seja o mais fraco dos 12 Luas, ainda assim é um Lua Superior.
E um Lua Superior é famoso por matar cheers é bem poderoso, então ele acharia estranho um Lua Superior ter morrido tão facilmente. Só que temos aqui a primeira diferença. Na história original, como vocês sabem, uma casa apareceu aqui, lutou com o Rengoku e o Rengoku morreu. Só que agora temos aqui a grande questão, que que Oni apareceria aí? Será que só pelo fato do Emo já ser um Lua Superior e ter ido pro trem infinito, o próprio Muzan não mandaria nenhum outro Oni? É possível que pela morte do Emo, outro Oni acabasse indo lá matar os K2 de Onis que estavam no trem infinito. Mas a questão é, qual Oni seria? Bom, na história original, galera, o Akaza ele foi mandado para o trem infinito, para lá, porque ele era o Oni que estava mais próximo de lá. Então, como o Oni iria no lugar do Akaza, já que o Akaza não seria um Oni, e esse ponto da história até mesmo já teria morrido, mas provavelmente já teria alguns descendentes dele aí no mundo. Então, a que seria a questão agora é como Oni iria. O problema, galera, é que não dá pra saber ao certo que Oni estaria perto dali. Vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui. O Kokushibo seria dificilmente ele, apesar de ser mais rápido que o Akaza, ele dificilmente estaria tão perto, então não iria. A Daki e o Yutaro não dá pra considerar porque eles estariam no distrito do entretenimento. Entro lá nas coisas lá de sempre, então não poderiam ser eles. O Dom estaria naquele culto dele. Tudo bem que ele, já que era de noite, ele poderia ter saído pra ir caçar garotas, jovens, pra poder devorar, Mas considerando o local em que fica o trem infinito, é meio difícil pensar que o Doma estaria perto dali. Então as únicas opções que eu consigo pensar aqui que poderiam ir para o trem infinito no lugar do Akaza são ou o Hantengo ou o Gyoko. Bom, o Gyoko eu acho difícil ser ele pelo fato de que... Bom, o Gyoko... O negócio do Gyoko é o seguinte, galera. É que o Gyoko, ele não é um cara tão rápido, então ele não chegaria lá a tempo lá no trem infinito. Então, talvez nem fosse ele. E também tem a questão de que por causa do Rengoku enfrentando o Emo seria derrotado mais cedo. Daria até tempo dele se recuperar e descansar para caso algum Oni viesse enfrentar ele. Ou algum Oni aparecesse. E aí então sobraria pro Hantengo. Será que o Hantengo iria? Olha, galera, eu acho que como a gente tá contando essa história que o Hantengo é o Lua Superior 3, não o Akaza, já que o Akaza não existe nessa história, só o Hakuji mesmo, que não virou um Oni. Então acho que temos que considerar que o Hantengo iria no lugar do Akaza, já que ele que seria o Lua Superior 3 nessa história. E aí como seria quando ele chegasse no lugar do Akaza? Bom, primeiramente que ele não atacaria o Tanjiro daquela mesma forma que o Akaza atacou na história original, e o Rengoku ele percebia logo de cara que aquele Oni era um Lua Superior, da mesma forma que o Tanjiro e o Muichiro perceberam na história original. E mesmo se ele não percebesse, o Tanjiro estaria bem ali perto e poderia perceber que aquele Oni era um Lua Superior. E aí teria agora a questão, como seria essa luta do Rengoku contra o Hantengo? Bom, primeiramente que o Rengoku não estaria sozinho, já que teria o Tanjiro e o Inosuke que poderiam ajudar. A Nezuko e o Zenitsu poderiam estar longe ali, fazendo sabe-se lá o que, porque eu não sei o que estava fazendo nesse ponto da história. Aí também tinha que ter que proteger os outros passageiros do trem, curar eles de qualquer ferimentos. Então teria que ser Rengoku, Tanjiro e Inosuke contra o Hantengo. E como seria essa luta? Primeiramente o Rengoku iria logo de cara em uma alta velocidade para cortar a cabeça dele. E até conseguiria, porém outros clones iriam começar a surgir conforme as cabeças fossem sendo cortadas, até já ter 3 clones do Oni, enquanto o verdadeiro Hantengo estaria fugindo. E aí os 3 ficaram lutando contra esses clones, até que depois de um tempo de luta, esses clones acabariam se fundindo, formando o Zorakuten, o que acabaria sendo um problema bem sério para poder lidar com ele, já que o Zorakuten é muito mais poderoso que o Rengoku. Então, como poderia ser derrotado o Zorakuten? Bom, o Sol não estava tão longe de nascer, então o que sobraria nesse caso seria basicamente o Rengoku ficar lutando contra o Zorakuten, enquanto o Tanjiro e o Inosuke iriam atrás do corpo principal para matar ele. E com o olfato do Tanjiro e a 7ª forma da respiração da fera do Inosuke, não seria difícil localizá-lo. É claro que o fato de ele correr bastante seria um problema, mas com dificuldades o Tanjiro e o Inosuke alcançariam ele e com dificuldades conseguiriam cortar a cabeça dele. E dessa forma o mesmo acabaria morrendo. E o Hantengo morreria e o Zorakuten, que estaria enfrentando o Rengoku, ele também morreria pelo corpo principal ter morrido.
Dessa forma, eu acredito que essa luta não se estenderia por um tempo muito longo, e dessa forma o Rengoku ainda estaria vivo, com vários ferimentos que precisariam ser tratados, mas continuaria vivo. E assim seria impressionante, já que dois Lua superiores tinham sido derrotados na mesma noite, e o Kagawa Uyashiki, assim que descobrisse isso, ficaria muito feliz e tal. Só que aí uma reunião das Luas superiores com certeza iria acontecer, porque, vamos lá, dois Luas superiores foram derrotados na mesma noite, então a reunião teria que acontecer. Nessa reunião, nenhum Oni em particular teria sentimentos pelo Emo e pelo Akazu Hantengo. É possível que o Kokushi ficasse meio que decepcionado com o Hantengo, já que no próprio fanbook de Demon Zen, que os superiores falam sua opinião sobre seus companheiros, o Goku fala que o Hantengo, a forma de ódio do Hantengo, era sua favorita depois do Akaza. E já que o Akaza não existiria, o Hantengo, a forma de ódio dele, seria o favorito do Kokushibo. E ele teria morrido, então o Kokushibo estaria decepcionado com ele e tal. E o Gyoko também estaria triste, entre aspas, pela morte do Hantengo, já que eles eram bons amigos e tal. E o Emo provavelmente não ia ligar pra ele, já que ele era o Lua superior mais fraco e tal, então provavelmente não ia ligar pra ele. O Muzan também provavelmente não ia ligar muito pra eles, já que, tipo, o Muzan, ele não exatamente odeia o Hantengo. Ele só acha que ele é normal, mas às vezes é irritante e intolerável, então na morte do Emo ele provavelmente não ia se importar muito, já que ele era um Lua superior muito fraco e provavelmente não ia ligar muito pra morte dele. Mas do Hantengo, Lua superior 3, ele ficaria desapontado, ainda mais por duas Luas superiores terem morrido no mesmo dia, e talvez até descontar sua raiva nas outras Luas superiores. E assim, a reunião dos Luas superiores não teria nada demais, já que o Gyoko ainda não saberia sobre a vida dos ferreiros e tal. E aí, depois dessa grande batalha, os caçadores de Onis iriam se recuperar na Mansão da Borboleta. O Rengoku ainda estaria vivo, ia se recuperar dos seus ferimentos. O Rengoku seria parabenizado, juntamente do Tanjiro e do Inosuke, por eles terem conseguido derrotar duas Luas superiores na mesma noite, sem ninguém morrer. Eles seriam parabenizados e tal, só que aí agora teria o arco do Distrito do Entretenimento, que seria basicamente a mesma coisa. A diferença é que provavelmente eles têm, a Daki e o Gyutaro tomariam mais cuidado com o Tanjiro, já que ele foi um dos responsáveis por matar o Hantengo, então eles tomariam mais cuidado com ele, mas ainda seriam derrotados. Só que fica a questão, o Rengoku iria para o Distrito do Entretenimento? É difícil responder essa pergunta. Eu acredito que sim. O problema, galera, é o seguinte. Se o Rengoku for para o Distrito do Entretenimento, pode acontecer, galera, de que, bom, se o Rengoku for para o Distrito do Entretenimento, o Tanjiro não ia despertar sua marca do caçador. O que significa que ela poderia não ressoar para Mitsuri e para o Muichiro, que daria problemas na vida dos ferreiros. Então, só que também como o Hantengo tá morto é meio complicado. Então vamos analisar aqui muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente eu acredito que eu acredito, galera, que nesse caso aqui o Rengoku iria junto e eles conseguiram derrotar a Lua Superior 6 com mais facilidade. Vamos colocar aqui o Tanjiro ainda despertar essa marca do caso nessa história para ajudar mais pra frente e tal, para também não complicar muitas coisas. Mas agora, galera, com mais uma Lua Superior morta, talvez tivesse outra reunião das Luas Superiores. Talvez. Muzan ia descontar ainda mais sua raiva nas outras Luas Superiores, ainda mesmo ia cobrar a disciplina das outras Luas Superiores, usando usando a Daki e o Gyutaro e os outros dois Luas Superiores que morreram como exemplo, já que agora só teria 3 Luas Superiores: Kokushibo, Doma e Gyoko. A esse ponto é possível que o Muzan já tivesse promovido a Nakimi para Lua Superior 4, já que o Hantengo já estava morto mesmo, então ele provavelmente ia promovê-la para Lua Superior 4. A esse ponto da história. E agora, como é que seria a Lua dos Ferreiros? Bom, a Mitsuri e o Tokito ainda iam despertar a marca do caçador, mas o problema seria o Gyoko. Já que, vamos lá, galera, o problema nesse caso aqui é que o Gyoko teria que ou iria sozinho para a Lua dos Ferreiros ou iria junto do Doma. É possível que o Muzan mandasse o Doma juntamente do Gyoko para ver os ferreiros, porque na história original o Doma queria ir, mas como o Hantengo já estava indo também e tal, eles acabou não indo, a Nakimi não deixou. Porém, como só o Gyoko iria, por precaução, talvez eles mandassem o Doma junto. E como seria se o Doma fosse? Bom, primeiramente o Muichiro acabaria enfrentando o Doma, juntamente do Tanjiro, Inosuke e Zenitsu.
o Muichiro, juntamente do Tanjiro, do Genya e da Nezuko, enfrentariam o Doma, enquanto a Mitsuri sozinha teria que matar o Hantengo. Sem a marca do caçador, ela teria boas chances de derrotar ele. Caso não fosse suficiente, assim que ela despertasse a marca do caçador, ela facilmente mataria o Gyoko. E contra o Doma, bom, eu acredito que o Muichiro acabaria não enfrentando o Gyoko nessa história. Por quê? Porque na história ele enfrentou o Gyoko porque foi jogado pra longe da luta contra o Doma, mas nessa luta contra o Hantengo. Mas nessa história, o Doma não tem exatamente uma forma de como jogar ele pra longe, então ele ficaria enfrentando o Doma juntamente do Tanjiro, do Genya e da Nezuko. E, consequentemente, ele despertaria a marca do caçador. E é óbvio que essa seria uma luta muito mais difícil do que foi contra o Hantengo, já que, obviamente, vale lembrar que o Doma é muitas vezes mais forte que o Hantengo. E essa seria uma luta bastante difícil. Isso, mesmo com o Muichiro usando a marca do caçador, seria uma luta muito difícil. A Nezuko com seu Kekijutsu ajudaria bastante, o Tanjiro usando a Hino Kamikagura, também usando a Hino Kamikagura também, e a sua lâmina Kamisin, daria uma boa luta, com certeza. E aí, depois que a Mitsuri enfrentasse o Gyoko e derrotasse ele, ela ia ajudar contra o Doma. E é claro que já estaria sendo uma luta intensa, já que seria basicamente 5 caçadores de Onis contra o Doma. Então estaria sendo uma luta muito intensa contra ele. O Doma teria que lutar sério, já que seria dois Hashiras com a marca do caçador, mais o Tanjiro, que é um caçador de nível Hashira, mais a Nezuko, que é um Oni do nível de um Lua superior, e o Genya, que é um caçador muito poderoso. E vale lembrar que o Genya, ele comeria a carne do Doma, o que significa que ele poderia usar em uma pequena escala, em certa escala, o Kikijutsu de gelo do Doma. Então estaria sendo uma luta muito difícil para o Doma. Eu acredito que eles não conseguiriam matar o Doma pelo nível de poder dele. Quando o Sol estivesse perto de nascer, o Doma provavelmente ia criar alguns clones seus de gelo e deixaria eles lutando contra os seus inimigos enquanto ele fugiria. Porém, o Tanjiro e a Nezuko iriam juntos atrás do Doma, enquanto o Genya e a Mitsuri e o Tokito ficariam lutando juntos contra os clones dele. E aí, quando eles chegassem perto, eles tentaram fugir, e aí nesse caso o Tanjiro tentaria finalizar o Doma, a Nezuko acabaria sendo exposta ao sol, e o Tanjiro ia atrás dele, tentaria finalizar ele, mas acabaria não conseguindo e o Doma fugiria. E ainda deixaria o Tanjiro bem ferido, porém a Nezuko não teria morrido e teria virado imune ao sol. E o Muzan acabaria sabendo disso, ele provavelmente diria que o Doma fez um ótimo trabalho despertando o Oni imune ao sol. Ele provavelmente ia gostar muito mais do Doma, já que ele não gosta do Doma. Mas se o Doma tivesse despertado finalmente um Oni imune ao sol, o Muzan ia passar a gostar mais do Doma. E assim o arco do treinamento pilar aconteceria. É claro que o Tanjiro, a Mitsuri e o Tokito demorariam mais tempo para se recuperar, principalmente a Mitsuri, já que ela teria tido que enfrentar o próprio Gyoko para depois enfrentar o Doma. Então teria sido mais ferida, porém o Tanjiro também teria sido muito ferido, ido pelo Doma também. E assim, depois que se recuperassem, falando sobre as marcas dos caçadores, sobre a luta contra o Doma, e a Shinobu, ela provavelmente ia querer saber mais sobre o Doma, já que eles enfrentaram o Doma e querer saber mais informações sobre ele para ajudar a poder matar o Doma. E assim, dessa forma, o treinamento pilar aconteceria, o Tanjiro ficaria muito mais forte, a marca seria ressoada para os outros caçadores de Onis, e o arco do treinamento pilar seria o mesmo. Agora, no Castelo Infinito, vamos lá. Como seria o Castelo Infinito nessa história? Vamos lá. O Kaigaku ainda seria derrotado pelo Zenitsu e nessa história ainda o Gyomei, o Tokito, o Sanemi e o Genya iriam enfrentar o Kokushibo. A diferença principalmente aqui é que o Rengoku e o Uzui ainda seriam caçadores de Onis. Então temos aqui a luta de Tanjiro, Rengoku, Uzui e Tomioka, Shinobu, Kanao e Inosuke contra o Doma. Nem precisa dizer que seria um massacre. A Shinobu nem mesmo precisaria se sacrificar, já que todos eles juntos conseguiriam derrotar o Doma. Ainda mais com alitando o Tanjiro, que já conhecia as habilidades do Doma. Eles teriam a sua revanche ali. E o Tanjiro, com a ajuda de todos eles, conseguiriam derrotar o Doma com certa facilidade. E os Budas de gelo e clones também ajudariam muito contra todos esses caçadores de Onis. E até mesmo a Shinobu poderia despertar a marca do caçador juntamente do Tengen Uzui, do Kyojuro Rengoku e do Gyu Tomioka. E depois da derrota do próprio Doma, os caçadores de Onis que ainda pudessem lutar iriam enfrentar o Kokushibo. E na luta contra o Kokushibo, provavelmente acredito que o Tengen Uzui seria um dos que iria enfrentar ele, já que ele provavelmente ia aguentar mais, e talvez até o Tanjiro, já que
Ele, por conhecer as habilidades do Doma, poderia lidar melhor com ele. E assim, o Tengen Uzui e o próprio Tanjiro iam enfrentar o Kokushibo. E com eles lutando juntos é para evitar a morte do Tokito e do Genya. Porém, é possível que o Tengen Uzui acabasse morrendo, infelizmente. Gente, nessa luta aqui, é bem difícil não morrer nessa luta. E assim ele ia enfrentar o próprio... Eles iam enfrentar o Kokushibo. E o Kokushibo seria derrotado. Tengen Uzui morreria e todos ficariam muito feridos. Mas Tokito e Genya ainda estariam vivos. E na batalha final contra o Muzan, nós teríamos Mitsuri, Obanai, Shinobu, Kanao, Inosuke, Tomioka, Tanjiro, Rengoku, Mitsuri... Já falei Mitsuri, desculpa. O Tokito e o Genya. Todos eles contra o... Eu devo estar esquecendo alguém, só pode. Eu devo estar esquecendo alguém, vamos lá. Vou recontar aqui, vamos lá. Os 9 Hashiras da história original. Nessa outra teria todos os 8. Menos é claro, o Tengen Uzui, que teria morrido contra o Kokushibo. Juntamente do Tanjiro, Genya, Zenitsu, Kanao e Inosuke. Todos eles contra o Doma. Contra o Muzan. Seria uma luta muito intensa, eles lutariam com tudo e tal. E no final ainda teria o Tanjiro para enfrentar, mas até a batalha final, alguns Hashiras teriam morrido. Eu acredito que os Hashiras que teriam morrido seriam o Rengoku, que daria vida contra o Muzan, ele teria morrido, o Gyomiri e o Gyomiri Himejima. E teria uma boa chance da Shinobu morrer também, se enfrentasse o Muzan. Porém, eu acredito que, devido às circunstâncias, a Shinobu poderia não enfrentar o Kokushibo e preferir ajudar os feridos. Ficar ajudando os feridos e tal, porque seria melhor. Melhor porque eu não teria muito o que fazer contra o Muzan. E então, esses seriam os Hashiras que sobreviveriam. O que aconteceria? Mitsuri e Obanai acabariam se casando, Tomioka se casaria com a Shinobu e tal. E o Tengen Uzui morreria sem ter tido nenhum filho. A menos que a gente colocar nessa história que ele engravidou alguma das esposas dele antes de morrer. Acho que a gente pode contar isso nessa história, né? Então, é isso que aconteceria se a casa nunca tivesse virado um Oni. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa um like no canal para mais vídeos. Então esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e fui!